Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Paula, Guria Correria, e hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente do que normalmente a gente traz aqui no canal. Não vamos abordar sobre imigração a Portugal. Hoje eu vim trazer um testemunho para você que de repente está com a sua fé abalada, ou desacreditada, ou está passando por um momento muito difícil que não tem saída na sua vida. Eu vou te contar que sempre tem uma saída se você confia naquele que escreveu os seus dias aqui na Terra. Então eu queria compartilhar com vocês o que nós passamos nos últimos meses, nos últimos tempos. Para quem não sabe, eu estou grávida, estou na metade do 5º mês, estou de 22 semanas, e nós passamos o pior momento das nossas vidas, quando nós descobrimos essa gravidez, que não foi algo planejado, como eu já contei no outro vídeo, que está aqui no canal também, quando eu descobri que estava grávida. Não foi planejado, eu tava menstruando, tomando anticoncepcional e já tava grávida há 2 meses sem saber. Mas o que eu quero contar pra vocês é que quando nós começamos a fazer o pré-natal, nós tivemos um diagnóstico muito ruim inicialmente sobre o nosso bebezinho. Os exames deram alterados, né? Pra quem não sabe, eu já tenho mais de 30 anos. Um pouquinho mais de 30 anos. E eu tinha alguns riscos na minha gravidez, porque eu já tinha tido uma pré-eclâmpsia anterior, né, da minha caçula, da Larissa. A gente quase morreu, nós duas, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui, firmes, fortes, bem saudáveis, bem fofinhas. Mas foi assim, começamos a fazer os exames iniciais e eu já havia trabalhado na área de diagnóstico de imagem e eu sabia quais eram os passos, não só por ter sido mãe, mas eu sempre me informei sobre os exames que precisavam ser feitos, sabia do risco, né, da minha idade, sabia do risco anterior por conta da pré-eclâmpsia. Eu também tenho um problema crônico de plaquetas, né, que implicam na coagulação do sangue, na cicatrização, hemorragias e etc. Então, obviamente que eu fiquei um pouco receosa no começo por conta desse cenário. E nós iniciamos, né, todos os exames, como é de praxe, para fazer no pré-natal. E a primeira ecografia, o Júnior foi junto comigo, mas o bebezinho estava muito pequenininho, ainda não dava para ver muita coisa. E existe uma ecografia que se faz ali entre a décima e a 13ª semana para medir algumas dimensões do bebê, né? E uma delas é a translucência nucal, que é um padrão que você não pode ter lá o bebezinho nem acima nem abaixo de um valor determinado. E eu fui fazer o exame, fui sozinha nesse dia, porque o Júnior não podia mais faltar ao trabalho. E eu entrei na sala, não gostei muito do atendimento, era uma médica brasileira, carioca, inclusive. Eu falo isso só porque eu identifiquei o sotaque dela. Não tô falando que é porque é uma médica brasileira, tá, gente? Mas eu deitei e eu vi que ela começou a fazer o exame e eu vi que ela se concentrou muito na nuca do bebê. E como eu já tinha pesquisado, eu já sabia até os valores que eram os normais ou não, né? E eu vi que ela mediu 1 vez, ela mediu 2 vezes, ela mediu 3 vezes, e ela ficou em silêncio, ela parou de falar. E o meu coração acelerou e eu falei, doutora, tá tudo bem? E ela falou assim, nós já vamos conversar. Quando ela falou isso, eu senti um gelo, assim, de baixo até em cima, porque eu sabia que não tinha alguma coisa, não tava nada bem. Aí ela terminou o exame e acendeu as luzes, falou pra eu limpar a barriga e tal. Eu sentei na frente dela e ela falou assim pra mim, olha, mãezinha, o seu bebê tem vários problemas de formação, ele tem um problema de má formação cerebral, cardíaca, respiratória, tem uma possibilidade muito grande de trissomias, Down, mongolismo, e ela simplesmente falou a seguinte frase, eu vou te encaminhar para o hospital para você interromper a gravidez imediatamente, mas você tem até 24 semanas para poder fazer isso. Me entregou o papel e o meu mundo dali para frente se abriu debaixo dos meus pés. Eu comecei a chorar, ela olhou para mim e falou assim, olha, não sei por que você tá chorando, porque tem coisas muito piores pela frente, então não é hora de chorar. Gente, foi
Acho que a pior frase que eu já vi na minha vida foi um decreto de morte. Eu liguei pro Júnior imediatamente, eu não conseguia nem falar direito. Eu falei... E eu comecei a sentir uma cólica muito forte. Eu liguei pro Júnior e falei... Amor, tem alguma coisa errada com o nosso bebezinho. Tô indo pro hospital. E ele foi pro hospital. Chamei um Uber, o Uber parou pra me dar uma água porque eu tava muito nervosa. E eu só sabia falar, Deus, não é possível, não é possível o que está acontecendo comigo. Fui pro hospital, cheguei lá, o Júnior ainda não tinha chegado. Fui atendida imediatamente. Falei pra doutora o que tinha acontecido, a do plantão. Mostrei pra ela o papel e ela falou assim pra mim: olha, senhora Ana Paula, já que tá com cólica, vamos deixar isso sair logo de uma vez, porque isso é sinal de que isso não está bem dentro de você. E se a gente deixar de forma natural isso ir embora, você não precisa passar por um trauma maior. Então, vamos esperar o teu corpo expelir o bebê. Não sabia muito o que falar, o que fazer, eu saí de lá de dentro. O Júnior já estava na recepção me esperando. Quando eu olhei pra ele já tava chorando. Eu tava desesperada. Nós saímos pra fora, assim, na porta. A gente se ajoelhou. Ali mesmo, a gente só chorou. Ai, gente, desculpa. A gente chorou, ele colocou a mão na minha barriga, orou, nós oramos. E a gente veio pra casa, arrasado. Não... Eu ouvindo ele orando, depois ele falando, Deus, já não basta tanto sofrimento que eu já tive nessa vida com meu pai. Tantas horas em hospital, eu já perdi a pessoa mais importante da minha vida. Agora, o meu primeiro filho, aquilo me desestabilizou totalmente. E foram dias difíceis. E eu dobrei meu joelho. Eu só sabia chorar, eu não sabia falar nada pra Deus. Eu peguei o manual da minha vida, né? Peguei minha Bíblia, abri aleatoriamente e abri exatamente na passagem onde Davi mata Golias, né? E eu vou ler pra vocês o versículo que Deus falou comigo aqui. Então aqui a passagem fala que Golias estava afrontando Davi, né? Falando que ele era só um jovem, que ele não era um cachorro para ser afrontado com um pedaço de pau. E Davi responde o seguinte: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei e cortarei a sua cabeça. Quando eu li isso, eu falei, não, eu não aceito isso. E a gente estava quase sem dinheiro, porque nós já tínhamos gastado quase tudo nesses meses iniciais da gravidez, porque eu ainda não tinha isenção, né? Eu tava atrás disso. Nós estávamos pagando consultas, exames, remédios. E eu falei pro Júnior, a gente tinha uma pequena reserva de dinheiro. Eu falei, amor, eu quero uma segunda opinião médica. Eu não aceito. Eu não aceito o que o homem diz. Eu quero que o Senhor me confirme isso. Eu não vou interromper nada. Quem dá e quem tira a vida é o Senhor. Eu nem você vamos fazer isso. Eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia nem terminar a frase. Interromper, eu não conseguia pronunciar essa frase. E o Júnior falou, tá bom, vamos fazer. Eu marquei numa clínica, uma excelente clínica aqui em Lisboa. Pagamos um absurdo de cara a ecografia. Mas Deus é tão maravilhoso que, sem saber, eu fiz a ecografia com a médica que depois iria me acompanhar pelo Sistema Nacional de Saúde, que era gratuito. E chegando na clínica, eu contei pra doutora o que tinha acontecido. E ela falou, então vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo. E eu tava muito nervosa, mas ao mesmo tempo a palavra ficava latejando na minha cabeça. Hoje mesmo, Senhor, me dará a sua cabeça. Hoje mesmo, hoje mesmo. E ela começou a fazer as medições e ela falou assim, eu ia até arriscar o sexo do bebê, mas ele tá meio emburrado, ou ela aqui tá de costas, não deixa ver. Mas a translucência nucal dele tá normal. Ou dela, né? Tava no tamanho normal, mas tava tudo normal, o coraçãozinho dele batendo, se mexendo. E eu ficava pensando como interromper isso, esse milagre dentro de mim.
E a médica falou pra mim assim, vamos ter calma, você tem algumas opções para poder fazer os exames que vão comprovar e a gente vai tirar essa dúvida. Um deles é particular, não invasivo, que você só faz um piquezinho no dedo, tira o sangue e a gente consegue fazer o rastreio, mas custa 480 euros. Então, na condição que nós estávamos, eu falei, Deus, só se for milagre mesmo, né? Não tínhamos condição de fazer. A segunda opção era fazer a amniocentese, que era um exame, algumas mulheres aqui devem saber do que se trata, né? Eles colocam uma agulha desse tamanho assim na sua barriga e colhem um pouquinho do líquido amniótico, mas esse procedimento traz riscos de aborto. E o terceiro e último, que também tinha risco de aborto, seria uma biópsia, que é mais invasiva ainda. E nós ficamos lá nos 50% de chance de sim ou de não, e nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos de onde tirar, tentei fazer no cartão de crédito, eles não parcelavam, e nós só orando, só buscando em Deus. O Júnior muito preocupado, um homem maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Se não fosse ele, eu não sei se eu teria passado por isso. Ele me abraçou, falou pra mim, amor, nosso bebezinho tá bem, independente do que aconteça, eu tô com você, eu te amo. Perguntou se eu queria casar com ele. Nós não somos casados ainda. No papel, no meio de tudo isso, ele foi... Meu Deus, eu não sei nem como agradecer ao marido que eu tenho. Os médicos super preocupados, porque eles viram que eu realmente não tava bem. Eu me fechei totalmente, eu não conseguia falar com as minhas amigas aqui. A Paty, a Gisele, a Tatá. Eu não conseguia expor o que estava acontecendo, era muito dolorido pra mim. Eu não conseguia falar, Eu não conseguia falar com o Júnior. Eu falava, e a segunda opção? Pra mim não é opção, mas eu não conseguia falar, impor isso pra ele, falar, eu não vou matar um filho meu, eu não vou interromper minha gravidez, porque ele também é pai, mas graças ao Senhor ele tem a mesma fé que eu, nós somos cristãos, e isso é um princípio inquebrável para nós, é um dos mandamentos inquebráveis para nós, né? Não matarás, não interessa qual é a vida, você não vai matar, ainda mais seu filho, né? E eu comecei a me questionar se Deus tinha permitido. Lembrei muito do testemunho da pastora Thalita Pereira, um testemunho muito famoso que se chama Você Vai Dar Conta, que ela conta sobre exatamente uma situação dessa, que o Senhor levou a bebezinha dela depois que nasceu, e eu fiquei pensando, será que é isso que Deus tem pra mim? Ao mesmo tempo eu falava, não é isso que Deus tem pra mim. Enfim, resumindo um pouco dessa trajetória toda, nós só tínhamos a opção da amniocentese e tivemos que esperar mais de 15 dias o resultado, né? E enquanto isso, Deus estava movendo aqui na nossa vida, né? Nos trazendo mais fé, mais presença de Deus. Eu sempre tive um relacionamento, sempre fiz meu devocional, sempre li a palavra, sempre orei, mas era pouco. Talvez era isso que Deus tinha nessa situação, né? Nos trazer mais para perto dele. E nós recebemos o resultado da amniocentese essa semana. E o nosso bebê tá perfeito. Ele não tem absolutamente nada. Ele não tem nenhuma malformação, ele não tem nenhuma malformação cerebral, cardíaca, respiratória, ele não tem nenhuma síndrome. Ele é um bebê perfeito. Eu queria que você, que tá numa situação assim como essa, desafiadora, desesperadora, sem saída, não esquecesse que se você tá vivo ainda existe um propósito na sua vida. As coisas não acabaram. Interromper uma gravidez é um pecado. Dentro dos meus princípios, nós nunca iríamos fazer uma coisa dessa. A gente sonha com cada pedacinho desse bebê. Foi um bebê muito desejado, muito querido, apesar de não ser planejado. E apesar de tudo o que está acontecendo na nossa vida, nós não acreditamos na palavra do homem, nós fomos atrás da resposta de Deus. E não foi algo que não aconteceu. Eu tenho exames que provam os riscos onde foram apontados, o que poderia acontecer com o nosso bebê. Então, eu queria dizer para você que se você não acredita em Deus, é um direito seu. Mas acreditar que a minha vida está nas mãos daquele que já escreveu todos os nossos dias, também é um direito meu.
Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E em tempos de guerra a gente não pode deixar de lutar. Nós nunca oramos tanto, nós nunca lemos tanta palavra, nunca ouvimos tanta palavra como agora. Nós somos pecadores, sim, nós cometemos erros, mas quem que não é? Quem que não erra? Né? A gente busca sempre estar mais próximo de Deus, não tirar os olhos daquele que nos trouxe até aqui, porque tudo foi através dele, por ele que nós estamos aqui. É claro que Deus faz o impossível, mas o possível cabe a nós. E tudo que chega na nossa vida pode não ser culpa nossa, mas é de nossa responsabilidade. Então, eu queria dizer para você que, independente do diagnóstico que você receba, independente da palavra negativa, independente do que falarem para você, você não é o que dizem de você. Eu não sou o que a médica disse. Meu bebê não é o que a médica determinou. Se eu não tivesse fé, eu teria interrompido uma vida. Eu teria cometido um pecado, um assassinato de uma vida perfeita que está dentro do meu ventre. E agora nós estamos aqui, ó, com 5 meses e meio de gestação. A nuvem passou, a poeira foi embora. Não sou a do Saara, mas eu consigo ter um pouco mais de paz, de alegria. E eu sei que talvez essa criança tenha sido rejeitada por alguns, mas nunca vai ser rejeitada por Deus, por mim, pelo pai dela. Porque nós estamos muito felizes esperando o nosso bebezinho chegar. Então, creia naquilo que Deus te prometeu. Vai acontecer, vá atrás do seu milagre, faça a sua parte. Não aceite o que determinam, você não é isso, você é o que Deus tem pra você. Não pare de lutar, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, nosso bebezinho tá perfeito e essa semana a gente vai conseguir ver se nós temos um menino ou uma menina vindo pra nossa vida. Então, essa é a explicação que talvez algumas pessoas exigiram, queriam saber, nós não queríamos contar pra todo mundo porque era muito delicado. Nem a nossa família sabe direito do que aconteceu e tá sabendo agora, através desse vídeo. Então, nos perdoem, era impossível para nós falar, a gente não queria deixar ninguém preocupado, ansioso. E talvez tenha sido essa forma que Deus achou de nos fortalecer, nos aproximar mais dele, porque nós estávamos sozinhos nessa, sozinhos. Por opção nossa, sim. Eu sei que os nossos amigos estavam disponíveis, eu tenho amigas que me emprestaram dinheiro nessa altura, que foi muito difícil, e eu não sei como agradecer, que não perguntaram nada, só quanto você precisa. Eu sou muito grata pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, muito grata. Tudo que eles precisarem eu vou fazer por eles, porque eles fizeram por mim. Só tenho a agradecer a Deus, porque a minha fé nunca foi em vão, a minha fé me trouxe onde eu tô, e vai me levar onde eu quero chegar, porque é lá que Deus quer me ver, com sucesso, com saúde, com a minha família unida, feliz, diante da presença de Deus, que é o que não pode faltar na nossa vida, porque até quando a saúde falha, se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, desculpem a ausência, desculpem meu silêncio, era um direito que nós tínhamos, foi muito difícil. E agora tá explicado para todo mundo, não perca sua fé. Vá buscar aonde você pode achar, porque o mundo não tem nada para te oferecer, a não ser nãos. O mundo que eu digo, não tô falando de estar dentro da igreja ou não, é o mundo sem fé. Quando eu recebi a notícia que tava tudo bem, em uma das consultas o médico falou para mim assim, o médico me deu a notícia que tava tudo bem, em um dos exames eu falei, graças a Deus, daí ele falou, não, graças a si. Eu falei, não, graças a Deus. Ele deu uma risadinha debochada, eu falei, doutor, se tiver algum problema pro senhor a minha fé, a gente pode fazer uma troca de profissional, porque se o senhor não respeita aquilo que eu creio, então eu não me sinto segura nas suas mãos. E ele pediu desculpa e falou que não, tava tudo certo pra ele. Então não deixe ninguém escarnecer de você, tripudiar em cima de você ou da sua fé. Ou melhor, deixa, porque quem te justifica é sempre Deus, tá bom? Gente, obrigada mesmo pelas orações. Tá tudo certo com o nosso bebezinho, comigo. Sigo ainda com algumas restrições por conta, dos tratamentos que eu faço, mas tenho certeza que tá tudo certo, que tá tudo bem. Eu confio em Deus, confio naquilo que eu não vejo.
Isso se chama fé. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.